Categorias zoológicas. Grupos superiores a gênero, então. O que a gente tem? A gente já falou de espécie, falou de subespécie, falou de gênero, né? De raça. Nós temos a família, que é um conjunto de gêneros que mantém entre si grandes afinidades, oferecendo certo número de traços em comum. Nós temos também ordem, ou seja, como está lá naquela imagem, dentro de ordem tem várias famílias. Nós temos classe, né? Que dentro de classe nós temos um conjunto de ordens. Temos também ramo, filo. Geralmente nós utilizamos o termo filo, que vocês vão ver na apostila de vocês. Então, são conjuntos de classes. E também os diversos ramos ou filos pertencentes ao reino animal ou ao reino vegetal. Então, a gente tem uma série de categorias dentro dessa classificação zoológica. Termos intermediários, que são muito importantes. Vocês vão ver em determinadas aulas que nós vamos falar bastante a respeito disso, tá? Nós temos ali alguns que vão se antepor a determinado item. Por exemplo, filo, nós temos subfilo. Classe, subclasse. Ordem, subordem. Ou superfamília. Família, subfamília. Temos tribo, que fica no meio disso tudo, e a gente não tem subtribo ou supertribo, tá? É uma exceção. Gênero, nós temos subgênero. Espécie, temos subespécie. E também a variedade, como nós já falamos. Então, esses prefixos, né, que nós temos de sub ou super, eles auxiliam nessas classificações entre esses itens, tá? Essas categorias. Então, aqui, só para marcar, nós falamos aqui de tribo, né? Só para lembrar vocês que ele não entra dentro desse critério. Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Vocês podem acessar através desse site aqui, tá? Então, lá a gente vai encontrar regras, recomendações de qual a forma mais correta de compor e aplicar nomes a esses animais, vivos ou fósseis, né? Tem por objetivo, então, proporcionar essa universalidade dentro dos nomes científicos, gerar essa estabilidade na taxonomia, né? E aí também proporcionando que esse táxon ele seja único e não seja repetido. Com base na proposta daquele pesquisador, né, de Linnaeus, esse congresso aqui que ocorreu em 1898, né, nele foi criada uma comissão que preparou esse código do qual eu estou falando aqui, tá? E essas regras foram adotadas e são seguidas até hoje. A nomenclatura zoológica independe de outros sistemas de nomenclatura, né? Por exemplo, de botânica, que tem uma nomenclatura específica. E aí, naquele livro que eu comentei com vocês, que foi publicado por Linnaeus, marcou então o início da aplicação dessa nomenclatura binomial na zoologia, que foi o exemplo que eu dei de mosca doméstica no slide anterior. Então, as principais regras de nomenclatura científica, né? Nós temos aqui a nomenclatura uninomial, binomial, trinomial e tetranomial. Então, uninomiais, de filo até tribo, né? Nós temos ali a palavra, a primeira letra maiúscula e sem grifar, ok? Filo, artrópoda. Então, nós vamos estudar bastante esse filo, porque a maior parte dos espécimes que nós vamos estudar pertence ao filo artrópoda, são artrópodes. Classe aracnida. Observem que a primeira letra é maiúscula e as demais minúsculas. Não precisa sublinhar, nem colocar em negrito, nem itálico. Somente respeitar essa primeira letra maiúscula. Ordem, ácaro, segue o mesmo critério. Aí começam a aparecer outras coisas que vão ser importantes para vocês, tá? Não percam essa informação. Superfamília, ixodoideia. Esse sufixo aqui, quando a gente lê esse táxon e lê essa terminação, a gente associa isso a, sim, isso aqui é uma superfamília. Da mesma forma que quando a gente vê essa terminação idae, a gente lê ide, por conta dessa junção de A com E, a gente lê ixodide, pertence à família. Tudo que terminar em IDA é família. Subfamília. INE.
I-N-A-E. A gente lê INE. Então, Ixodine seria subfamília, tá? Colocando um exemplo aqui com relação à escrita. Não se preocupem com o que é, tá? Só para vocês saberem que daqui para frente, o que vocês verem com essa terminação pertence a essas categorias. E tribo, que não tem os prefixos, mas ele pode ter um sufixo. Então, a palavra apresenta esse ine no final. Aquilo que termina em ine é tribo, ixodine, tá? Então, um exemplo aqui, ó, com relação a gênero, como eu já falei para vocês, a primeira letra maiúscula e a palavra deve ser grifado, diferente dos taxa, que foram falados anteriormente. Ixodes, ou seja, itálico, ou sublinhado, ou em negrito. Alguns exemplos, né, de taxa aqui. Binomial, espécie. Ela vai ser unida pelo nome do gênero mais o nome da espécie. Aqui nós temos uma abelhinha, então, aves mellifera. Nós temos aqui o gênero e o segundo nome, por isso binomial, são dois. E o conjunto, nós temos a espécie Apis mellifera. Trinomial, significa que tem 3 palavras. Então, nós temos aqui gênero, subgênero e espécie. Glênia, paraglena e grinata. Tá? Que, se eu não me engano, é um coleóptero. É um besouro. Nós temos também outro exemplo aqui. Gênero, espécie, subespécie. Papilio, toas brasilienses. Que é essa borboleta aqui. Tá? Então, nós temos aqui gênero, espécie e subespécie. Aqui nós temos gênero, subgênero e espécie. Então, professora, como é que eu vou diferenciar se tem 3 palavras aqui e 3 palavras aqui? Quando a gente fala de subgênero, ele fica entre parênteses, coisa que a espécie não fica entre parênteses. E espécie, lembrem, toda em minúscula. Enquanto gênero e subgênero, a primeira letra em maiúscula. E tetranomial, que tem 4 palavras. Então, nós temos gênero, subgênero, espécie e subespécie. Aricanos, microcanos, truque, mexicanos. Então, aqui nós temos esse besouro, né? Onde nós temos gênero, subgênero, entre parênteses, aqui compondo espécie e subespécie. Entenderam? Com relação à grafia, vocês também vão observar algumas vezes que a gente pode encontrar SP depois do nome ou SPP. Isso sempre acompanhando o gênero, tá? Então, Apis SP. A gente viu lá Apis mellifera, que é abelha. Então, Apis SP. O que significa esse SP? É a abreviatura de espécie. Então, a gente sabe que esse espécime que nós estamos olhando, esse organismo, ele é uma espécie do gênero Apis, tá? Aqui, quando a gente bota SPP, significa que é o plural. Então, são espécies daquele gênero, e não uma espécie só. As abreviaturas SP, espécie, SPP e espécies são utilizadas quando o material só foi determinado até o nível genérico, ou seja, chegou até gênero, sempre com gênero. Nós temos aqui 2 gêneros de carrapatos, que vocês também vão estudar bastante. Dermacento SP, referente a uma espécie de dermacento. Amblioma SPP, porque nós temos várias espécies de amblioma. Então, aqui, referenciando espécies, plural. Com relação às descrições e grafias, né, nós temos algumas denominações. Tipo, holótipo, alótipo, neótipo. Tá? O que são essas classificações? Né? O primeiro é um exemplar que se baseia, então, a descrição. Foi a partir dele que tudo começou. O alótipo é o exemplar do sexo oposto ao tipo. Tá? E o neótipo é um novo exemplar da mesma região geográfica do tipo e que substitui o holótipo perdido. Então, ele vai ser um novo tipo, por isso neótipo. Tá? É um padrão de referência para a aplicação de um nome científico. Tipo de uma espécie, a gente chama de espécime ou exemplar, que eu venho falando ao longo aqui da aula hoje, né? Espécime, espécime, então é um tipo de espécie.
Tipo de gênero, espécie. Tipo de família, gênero, ok? Com relação às grafias, é muito importante que esses nomes, e isso eu vou frisar com vocês, porque é muito comum durante as aulas, né, e com as turmas que nós temos, dos alunos confundirem. Por exemplo, nós temos aqui esse exemplo. Oswaldo Cruz Mazai, Travassos, 1935. Isso daqui foi o ano em que foi descrito por Travassos. Isso aqui é o nome do pesquisador que descreveu essa espécie aqui, que ele tem gênero e o segundo nome, que é binomial, né? Então é uma espécie. Muitos alunos, às vezes, quando a gente pede a identificação, o diagnóstico, coloca tudo como se isso daqui fosse também, como se fosse um trinomial, né? E não é, isso aqui é o nome do pesquisador, tá? Espécie nova. A gente vai colocar Babesia ernestoia, que é um exemplo, tá? De uma espécie que foi descrita. E vai acompanhar SP, que é aquela abreviação de espécie, N ponto. Então, SP.N ponto, que indica que é espécie nova. Para quem for ler e buscar o seu trabalho, vai ver uma espécie nova que foi denominada com esse nome aqui. Mas também muitos nomes de determinados espécimes, eles podem se basear em homenagens, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, Trypanosoma cruzi, que é em homenagem a Oswaldo Cruz, ou seja, baseado no nome de Oswaldo Cruz, Cruz. E por que não ficou Trypanosoma cruz? Porque quando é a homenagem dedicada a um homem, vai terminar em I, a gente acrescenta um I, então por isso que é cruzi, tá? E quando é homenagem em relação à mulher, a gente termina em AE, que a gente lê E, né? Tem essa junção, essa contração dessas duas vogais. Então, por exemplo, o acarologista João Luiz Horácio Facini, né? A gente tem aqui uma homenagem a ele, Ornithodoros Facini. É o professor Facini, né, do nosso departamento. Então, vê que o nome dele, como já tem um I no final, eles colocaram 2 Is para compor essa homenagem, já que era de um homem, acrescentando o I, tá? Aqui nós também temos uma homenagem a Shakira. Shakira, cantora, dançarina, bailarina. Aleoides Shakiri, tá? É uma vespa batizada em homenagem à cantora Shakira. Até por conta dos movimentos que essa vespa faz, então decidiram homenagear a cantora. Então, nome dos táxons. Lembrando, a autoria, o nome dos autores e a data. Tá? Nós temos um carrapato muito bonito aqui. Amblioma variegatum, que é a espécie desse carrapato, e que foi descrita por Fabricius no ano de 1756. Então, nós temos aqui o gênero, que está em amarelo. Nós temos aqui restritivo específico, ou seja, que é o que vai caracterizar a espécie. Então, é Amblioma variegatum, que é o nome da espécie. Aqui o nome do autor e o ano de publicação, tá? Recombinação. Então, a gente também pode. Anteriormente, Ácaros cagenensis, descrito por Fabricius, em 1787. Só que depois de 1787, 1844, esse outro pesquisador, Koch, ele fez outros estudos, então ele alterou o gênero dessa descrição anterior e publicou isso novamente. Então ficou Amblioma cagenense, entre parênteses, Fabricius, 1787, já que foi quem primeiro descreveu, e ao lado Koch, 1844, que foi o ano em que esse táxon ele foi alterado. E aqui, só para caracterizar uma curiosidade para vocês, quando a gente fala de taxonomia, de nomenclatura, e isso interfere muito nos trabalhos, falando de leishmania, tá? É um protozoário que causa o que a gente conhece, a doença, né? Leishmaniose. Então, a gente tem aqui Leishmania infantum, que foi descrita em 1908 por Nicole, e Leishmania chagas, que foi descrita por Cunha e Chagas em 1937. Causadora da forma visceral da leishmaniose, tá? Aqui no Brasil. Sabe-se que na origem, Leishmania infantum, ela
ela ocorreu, né, sempre ocorreu no Mediterrâneo, Oriente Médio e Rússia. E Leishmania chagas, vocês estão vendo que está aqui entre parênteses esse L? Porque é Leishmania, Leishmania infanto. Leishmania, Leishmania chagas. É trinômio, tá? Trinomial. A gente tem gênero. Como está em letra maiúscula, então isso aqui é um subgênero. E compõe, então, a espécie, que esse daqui é o item específico, tá? Chagas, encontrado na América Latina. Só que aí, depois de vários estudos, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, elas são idênticas, essas duas espécies aqui. Geneticamente, através de enzimas, anticorpos, biologia molecular, todos os estudos mostraram isso. Então, elas são simpátricas, ou seja, elas têm a mesma origem, vieram do mesmo lugar. Então, Leishmania, Leishmania infanto e Leishmania, Leishmania chagas são a mesma coisa. Isso gerou muita polêmica. Então, pelos princípios taxonômicos, tem o que a gente chama de lei da prioridade, que é aquilo que foi descrito primeiro é o que deve ser usado e respeitado, tá? Então, qual é a nova denominação? Tem muitos autores que não respeitam, não querem abrir mão de chagas, né, por conta de chagas, né, do pesquisador. Então, poxa, é um nome tão assim, americano, né, aqui América Latina, representativo. Então, eles fazem misturas. Leishmania, Leishmania infanto ou chagas, tá? O que é mais adequado? Leishmania infanto e aqui entre parênteses igual L. chagas. Isso mostra o que são sinônimos, tá bom? São iguais. Então, algumas curiosidades. Ditongos, AE ou OE, né? Ambos a gente vai ler E. Simples assim. Então, tá escrito aqui, leves. A gente lê assim? Não. A gente vai ler leves. Roea. Roia? Não. Rea. Tá? Porque tem esse O e E, como tem o A e E. Então, faz uma contração e a gente lê só um E. Um E. Aqui a consoante, né? C. E a gente tem aqui CH. Tem o som de K. Então, é Xelônia? Não, é Quelônia. Tá? Consoante PH. Tem som de F. É Fônix? Não. Fênix. Essa daqui eu acho que é um pouco mais fácil, porque tem muita gente que coloca o nome dos seus filhos de Rafael com PH. Então, ninguém chama de Rafael, né? É Rafael porque tem PH, tem som de F. Ok? Então, só para exemplificar, para a gente finalizando, aqui, ser humano, Homo sapiens. Leão, pantera, leão. Tigre, pantera, tigres. Vejam que o gênero é o mesmo, porque são felinos. Não são felídeos, né? Então, assim, a gente tem pantera como gênero, mas a espécie é diferente, porque são animais muito diferentes, com hábitos diferentes, distribuições diferentes. Barata americana, periplaneta americana. Milho, Zé maíz. No continente americano, né, principalmente nos países caribenhos, a principal língua é o espanhol. E em espanhol, milho, nós chamamos de maíz. Então, está aqui bem associado Zé maíz. Tá? IP amarelo, tabebu e alba. Se eu for para um outro estado e eu chamar de IP amarelo, de repente a pessoa não vai conhecer como IP amarelo, mas se eu for para qualquer lugar do mundo e eu usar essa taxonomia aqui, todos saberão que é aquela planta que eu estou falando. Tá bom? Então, gente, está aí o material disponibilizado para vocês. Aproveitem bastante. Nós nos colocamos à disposição de vocês. Tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Não se intimidem. A gente está aqui para ajudar, para crescermos juntos, ok? Então, muito obrigada e, mais uma vez, sejam bem-vindos.